Ausência de bens penhoráveis do devedor. O pesadelo dos credores e o pesadelo dos advogados dos credores. Ações de execuções que se eternizam, entra ano e sai ano, e fica aquele jogo de gato e rato eterno com o devedor. Muitas vezes ostentando um ótimo padrão de vida, mostrando de maneira escrachada a sua capacidade de pagamento, porém ocultando bens. Comentarei nesse vídeo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo as medidas atípicas que naquela oportunidade, uma decisão recente inclusive, foram observadas aos meus olhos de maneira exemplar por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes de mais nada, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe e, por favor, não pule as propagandas. Vamos começar, então, pela leitura parcial. Não lerei a decisão inteira, mas deixarei na descrição do vídeo a indicação do julgado que lerei agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui tem a indicação, Tribunal de Justiça de São Paulo, comarca de Limeira. Conheço a cidade de Limeira, uma cidade muito bonita. Processo digital tem aqui o número do processo, cumprimento de sentença, execução de títulos. Aqui vem a decisão judicial. Comentário aqui, fundamentação. Verifica-se, no presente caso, onde ainda não atingida a constrição de bens pelas vias processuais de praxe, e aí foi aplicado. Medidas atípicas. O deferimento do bloqueio dos cartões de crédito em nome da parte executada, até a ulterior decisão desse juiz ou pagamento do débito, valendo essa decisão como ofício para qualquer empresa operadora de cartão de crédito ou instituição bancária. Depois ele segue aqui, vai avançando. Pelas mesmas razões, impõe-se a suspensão de CNH e o passaporte do devedor, até próxima decisão do juiz ou pagamento do débito, uma vez que demonstrado de forma suficiente ao longo do feito que ele ostenta padrão de vida alto, com viagens internacionais a despeito da renitência em quitar o débito por hora cobrado. E aí segue desenvolvendo. E no final, olha só, por fim, relativamente ao pedido de penhora de 50% dos presentes de casamentos monetizados junto à plataforma Casar.com, entendo ser igualmente caso de deferimento, com efeito no artigo 546 do Código Civil. A doação feita em contemplação ao casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiros a um deles, a ambos não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Então aqui vem o judiciário e diz: entendo igualmente pertinente a penhora dos 50% dos créditos recebidos pelo executado aqui na plataforma. O fundamento legal para esta decisão, suspensão da CNH, suspensão do passaporte, proibição de que o devedor tenha acesso a cartões de crédito, o fundamento, essas medidas são as chamadas medidas atípicas. Via de regra, a ação de execução consiste, a ação de cumprimento ou de execução de um título consiste na satisfação do crédito através do pagamento voluntário ou da penhora de bens. Penhora online, dinheiro do banco, ou penhora do automóvel, penhora de objetos que o devedor tenha. Mas algumas vezes o devedor não tem bens penhoráveis em seu nome. E algumas vezes fica evidente que ele não paga porque não deseja pagar, que não quer. E aí as medidas coercitivas ganham relevância. As medidas coercitivas atípicas, elas têm o fundamento no artigo 139, inciso 5º inciso 4º, 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Vamos ler. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, vamos lá direto para o inciso 4º,
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O que significa isso? Cabe ao juiz moralizar, dar efetividade à decisão judicial. O processo judicial, o processo civil, com perdão pela crítica que eu faço, ele está virado numa gincana em que muitas vezes é evidente que aquela pessoa tem condições de pagar, não paga porque não quer, segue gastando o dinheiro que alega não ter, e o credor, muitas vezes, é mais pobre que o devedor. O credor, muitas vezes, precisa daquele dinheiro para botar comida na mesa. E o devedor não paga. Aí, muitas pessoas pensam, pois é, que situação, coitado do credor. Sim, coitado do credor, mas não apenas dele. A segurança jurídica, a capacidade das pessoas confiarem umas nas outras, um mínimo de previsibilidade de pagamento, de recebimento por aquilo que foi contratado, é requisito para que a sociedade, para que a economia funcionem. Quando as pessoas deixam de confiar no Poder Judiciário, deixam de confiar na proteção do Estado, deixam de acreditar que contratarão alguma coisa, receberão, não se usa mais cheque, mas vamos fazer de conta que a pessoa receba um cheque. A pessoa recebe um cheque, o cheque bate sem fundos, e aí a pessoa não tem a crença de que contará com o judiciário para a satisfação do seu crédito. O reflexo disso vai muito além do prejuízo do credor. O reflexo recai sobre a sociedade, porque aquele credor, beleza, foi prejudicado, mas isso tem um efeito inibitório perante uma série de relações. Hoje, muitas pessoas já sofrem com isso. Vai numa imobiliária aprovar um crédito para uma locação residencial, para uma locação qualquer, aprovar um cadastro para alugar um imóvel. Veja a dificuldade que é. Por que acontece isso? Por que é tão difícil aprovar um cadastro em uma imobiliária para alugar um imóvel? Por que é tão caro o seguro-fiança? Por que as pessoas pagam um valor X de aluguel e ainda precisam pagar um valor pesado de seguro-fiança, muitas vezes? Por conta das medidas protetivas. As regras protetivas, as regras processuais que dificultam a satisfação do crédito, fazem com que, estou usando o exemplo das imobiliárias, fazem com que as imobiliárias aumentem o rigor na avaliação do cadastro, dos requisitos de cada locatário. E aquele locatário que, de repente, teria condições e que pagaria o aluguel pontualmente, muitas vezes não consegue ter o seu cadastro de crédito aprovado da imobiliária, ou para tê-lo precisa suportar um custo adicional muito pesado. As medidas atípicas que eu li agora no artigo 139, inciso 4º, nem sempre são utilizadas. Aqui no Rio Grande do Sul existem decisões, sim, aplicando o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Porém, é sempre em caráter excepcional. Alguns juízes ou desembargadores utilizam em suas decisões que as medidas atípicas servem apenas, são cabíveis apenas em situações excepcionalíssimas. Ainda colocam no superlativo. Em outros tribunais de justiça do país, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, de Santa Catarina, e esse agora de São Paulo, essa decisão de São Paulo, mostram, aos meus olhos, um rigor e uma moralidade maior na fiscalização do dever de cumprir os contratos, cumprir as decisões judiciais e, afinal, colocar fim aos processos de execução, que muitas vezes
se arrastam por anos no intuito de matar o credor no cansaço. Pessoal, esse vídeo foi informativo e opinativo. Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.